Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto académico. Perfecto. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Es para mí un gusto muy especial presentar a nombre de las autoridades del instituto que por razones de trabajo no nos pueden acompañar, al doctor Everaldo Batista da Costa. Y es para mí muy especial porque conozco a Everaldo desde hace ya varios años. Tuvimos la fortuna de coincidir en algún Geocrítica y hace un par de años ya vino a hacer una primera estancia aquí al instituto. Y ahora en realidad está cerrando una segunda estancia académica en nuestra dependencia. Entonces, casi podríamos decir que es no es la actividad de cierre, cuando el lunes, martes tenemos otra actividad en la biblioteca, pero ya son las últimas actividades académicas que está realizando. Bien, Everaldo es profesor investigador del Departamento de Geografía del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad de Brasilia. Él realizó sus estudios en geografía en la Universidad de Sao Paulo, donde alcanzó el grado de doctor en 2011 en el área de geografía humana, y actualmente desarrolla múltiples actividades, pero todo muy encaminado hacia aspectos de teoría y métodos en geografía, particularizando en temas urbanos, en temas de geografía histórico y en temas del patrimonio, donde ha publicado cosas muy, muy interesantes. Es conocido porque ha publicado en el boletín de nuestro instituto, ya publicó un artículo, pero ha publicado en otras revistas, tanto de Brasil como de Portugal, España, Colombia y Francia. Y desde 2011 es el coordinador, director de un grupo de investigación en la Universidad de Brasilia, que se llama Grupo de Investigación Ciudades y Patrimonialización en América Latina y el Caribe. Y desde ahí está formando un grupo muy, muy interesante de estudiantes que se vinculan al tema de patrimonio, de turismo, de la geografía histórica, ¿sí? Ha estado de profesor visitante en varias universidades de diferentes países y es el editor en jefe de una revista o donde el Instituto de Geografía tiene una participación importante. La revista Patriter es la revista latinoamericana y caribeña de Geografía y Humanidades, que se lleva a cabo en Brasil las actividades, pero donde el Instituto de Geografía, a través de ILIA, por ejemplo, está teniendo un rol importante. Y aunque no lo dice aquí, pues también ha sido el organizador de varios eventos sobre patrimonialización en América Latina. De hecho, en octubre tendremos el tercer encuentro. Ya se hizo uno en México, uno en Brasilia, y ahora el tercero se llevará a cabo de nuevo en Brasilia. Entonces es una persona muy, muy activa y en esta ocasión nos dará una plática, una charla sobre un aspecto que yo creo que es de gran interés. Porque, y debo decirlo, en México no estamos acostumbrados o muy acostumbrados a que se hable de el método de la geografía,
de cuestiones epistemológicas de la geografía. Entonces, creo que su charla Geografía, Método y Singularidad, revisada desde lo empírico, podrá ser de gran interés para todos. Entonces, sin más, adelante, Beraldo. No sé si quieras aquí No, o... voy a hablar desde aquí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos e todas. Quero dizer de minha grande alegria de poder dialogar com vocês nesta tarde. Pero inicialmente me gostaria de agradecer muito à direção do Instituto de Geografia, em la persona do Dr. Manuel Soares, o diretor do Instituto. Agradeço ao pós-grado em Geografia de la UNAM, em la persona de Dr. José Ramón, que tem possibilitado, especialmente as duas instâncias que eu he tenido a oportunidade de desenvolver aqui em México. Agradeço de uma maneira muito especial também ao Dr. Omar Moncada, que desde o início, desde minha primeira vinda a México, foi quem oportunizou, de hecho, esta minha presença em la UNAM, em especial no Instituto de Geografia, e a doutora Eli Alvarado também, que sempre está disposta a abrir possibilidades para o diálogo com México e com a UNAM. Então, muitas graças em especial a vocês. Bueno, esta charla que propongo, em verdade, já é uma investigação concluída e corresponde a um trabalho que enviamos a parecer, mas não está todavia aprovado, está em avaliação. E é uma oportunidade de pôr em debate essa questão que creio ser central em los tempos que vivimos em Latinoamérica, em um contexto de que esses tempos que vivemos, tempos de crises que vivemos em Latinoamérica, afeta diretamente as ciências em geral. Ao mesmo tempo que as ciências em geral, muitas vezes contribuem para a produção de crises em Latinoamérica. Ou seja, há uma paradójica. E creio que no centro dessa paradójica está a maneira como os científicos conduzem o próprio conhecimento ou a produção do conhecimento. Ou seja, los invito a uma crítica, uma autocrítica, de hecho, e uma reflexão sobre o quehacer geográfico em um contexto de crises em Latinoamérica. Ou seja, há uma relação dialéctica, creio, que está entre a crise que nos é apresentada e a crise que generamos por uma maneira de encarar este mundo em crises. E creio ser fundamental questionar isso, não somente desde a geografia, como desde todos os campos científicos, sobretudo por la maneira como encaramos a filosofia, ou a maneira como traemos para as ciências a filosofia ou as filosofias. E que, de certa maneira, está diretamente vinculado com a epistemologia em geografia e teoria e método em geografia. Então, esse trabalho eu he tenido a oportunidade de desenvolver junto com o doutor de São Paulo, um grande amigo, que foi meu tutor de maestria e de doutorado, o Dr. Francisco Capuano Scarlato. Ou seja, é um trabalho hecho a 4 anos, de hecho, em que pudemos dialogar durante um período largo e que concluímos esse trabalho com minha presença aqui no Instituto de Geografia. Ou seja, em mês de janeiro e fevereiro, com apoio incluso, tenho que ressaltar, apoio do DEGAPA, do PREI-DEGAPA, para estar aqui. Eu he tenido essa oportunidade de concluir o trabalho estando em México. E los apresento agora. De antemano, então, comento que o método, creio, pode ser pensado desde 2 perspectivas. Uma é a perspectiva científica, não? Uma perspectiva de construção ou de que hacer internamente em el campo científico, que é a geografia. E o método desde uma perspectiva filosófica, ou seja, como incorporamos a perspectiva de método desde a filosofia em nosso campo científico. E creio que aí está uma questão central, porque, ou seja, como o método desde uma dimensão filosófica hoje
é ou é apropriado desde a ciência geográfica. Em Brasil, ou desde a geografia brasileira, de hecho, estamos debruçados em búsqueda ou perseguindo, de hecho, essa perspectiva filosófica para pensar e repensar a geografia. E não somente filosófica, sino histórica. Ou seja, aqui quero ressaltar a importância tanto da filosofia quanto da história. E a história, então, entra ou vem para a geografia em uma perspectiva de método. Ou seja, uma ciência que traz elementos que podemos incorporar desde a geografia em uma perspectiva metódica. E creio que isso é um caminho crucial, incluso para rompermos com as crises que se apresentam nós outros. Ou seja, a grande questão, a grande pergunta, então, corresponde: como desenvolvemos a construção do método em geografia? Ou seja, creio que é uma pergunta basilar. Estamos muito involucrados com as demandas das agências de financiamento de investigação. Estamos permanentemente preocupados e cobrados para atender a todas essas demandas que o mundo neoliberal nos impõe às universidades ou de uma maneira em geral, não somente a geografia, as ciências em geral, e olvidamos de questionar e de pensar a própria disciplina. Parece que cada vez menos temos tempo de pensar a disciplina, que é um primado essencial, incluso para criticar ou autocriticar ou refletir sobre o que hacemos desde nossa perspectiva geográfica. Bom, já empeço então em la temática ou em essa discussão dizendo que o que vai distinguir o trabalho de campo em geografia em el seno de las ciências humanas é que os fenômenos geográficos, em sua essência, estão dotados de territorialidade ou expressão paisajística. Então, parto desse a priori, ou seja, as investigações em geografia, então, serão definidas a partir, consideramos, Joe Scarlato, a partir dessas duas perspectivas, ou seja, de que os fenômenos eminentemente geográficos são dotados de territorialidade ou expressão paisajística. Vou debater o status científico de los métodos e do trabalho de campo em geografia, em detrimento de um ativo instrumentalismo que opaca o sentido categorial do espaço geográfico. Ou seja, em que dimensão as investigações que desenvolvemos para pensar, por exemplo, o ordenamento territorial, para pensar, por exemplo, o planeamento urbano, para pensar diferentes perspectivas que estamos involucrados na geografia, em que dimensão aquilo que hacemos, em uma perspectiva instrumentalista, muitas das vezes, dão conta ou logram compreender as contradições inerentes a esses fenômenos geográficos. Porque com essa pergunta, podemos fazer uma autorreflexão a partir daquilo que hacemos em nosso dia a dia. Então, metodologicamente serão relacionados: 1. A construção e operação do método como ponto de partida da reflexão disciplinar. E 2. O trabalho de campo e a singularidade geográfica revisadas desde o empírico. Ou seja, aqui tem um primado fundamental de que o método não é uma camisa de força e tampouco podemos crer que a teoria ou os conceitos nos vão amarrar, nos vão nos prender em relação àquilo que necessitamos aprender desde o empírico. Ou seja, hacemos a revisão conceptual ou teórica em geografia desde o empírico. E creio, dialogando com um colega brasileiro, professor Armando Correia da Silva, da Universidade de São Paulo, que a hipótese em geografia sempre é uma hipótese empírica. Se a construção da hipótese em geografia parte do empírico, segundo ele. E estamos de acordo com ele nesse sentido. Então, que é a importância do empírico em la compreensão da interação sociedade-natureza? Aqui está outra questão crucial, fundamental, em el pensamento e em el quehacer geográfico. Ou seja,
não estamos falando de relação sociedade-natureza, sino de interação sociedade-natureza. Porque creemos que essa perspectiva é uma perspectiva que nos hace ir mais allá. Uma perspectiva de interação que involucra uma interação dialéctica, de hecho. Em el exercício de la racionalização crítica del espaço geográfico, ou seja, que perspectiva de racionalização espacial desarrollamos desde nossas investigações? E, obviamente, de revisão de los conceitos em geografia. Vou pedir que vocês acompanhem as imagens e o que aparece, porque vou dialogar exatamente sobre o que aparece na pantalla. Então, os discursos sobre instrumentos de análise em las investigações em geografia conduzem a uma ideia que é uma ideia de instrumentalismo. Estamos questionando e problematizando exatamente isso. O que significa, então, para nós outros esse instrumentalismo? Uma postura científica de previsibilidade técnica e controle de los acontecimentos, sem compromisso com a verdade. Há uma questão central aí, ou seja, as investigações involucradas com uma dimensão estritamente, estritamente instrumental, pode ser um grande problema, incluso para o pensamento sobre o que é a geografia. Para Horkheimer, da Escola de Frankfurt, esse instrumentalismo é a coerção contínua que as modernas condições sociais técnicas impõem ao mundo, em el núcleo de la razão instrumental. Ou seja, há uma racionalidade que está dada para nós outros, uma racionalidade que a geografia, segundo Milton Santos, tem condições de problematizar, sendo a geografia uma filosofia das técnicas, segundo Milton Santos. Se a geografia é uma filosofia das técnicas, segundo esse autor, devemos questionar, de hecho, o que significam as técnicas em um sentido holístico, desde uma perspectiva do controle social, como desde a perspectiva do que hacemos dentro da geografia, para que sirve, de hecho, todo o aparato técnico-científico que temos hoje, desde a geografia. Se, de hecho, estamos ou não estamos, há que questionar individualmente, investigador a investigador, instituto a instituto, faculdade a faculdade. Ou seja, qual é o conteúdo que atribuímos às técnicas, desde um ponto de vista da geografia? Que conteúdo político, que crítica política hacemos relacionada a esses elementos? De hecho, está o geógrafo listo para pensar, tratar do planeamento territorial, do ordenamento territorial, se incorporamos ou não incorporamos essa perspectiva de búsqueda das contradições que generam este mundo, por que não superamos ou não logramos, ao menos, acercar um pouco mais da natureza das crises que nos acercam? La contraposición entre el instrumentalismo empírico y el idealismo metafísico, que justifica a divisão das atividades humanas que estão aí dadas para nós outros, por exemplo, trabalho manual material e trabalho intelectual, generou a separação entre teoria e prática, alma e corpo, pensamento e objeto. Esta divisão permitiu o desenvolvimento de técnicas especializadas em las ciências ou desde las ciências. Se desvincularam e se diferenciaram progressivamente da filosofia. Estamos nos alejando, em certa perspectiva, de aquilo que, de hecho, deveria nos possibilitar avançar em relação ao campo disciplinar, que é a filosofia e os métodos desde uma perspectiva filosófica. Então, assumir o compromisso com o método exige de la narrativa teórica em geografia ou em la prática del trabalho de campo, em qualquer que seja a área da geografia, não reduzir-lo a la ideia de instrumento de análise, a las dimensões de la metodologia ou de los procedimentos. Tratamos método como procedimentos. Claro, o método científico
se correlaciona, corresponde à perspectiva de los procedimentos, pero la construcción del método en la geografía demanda, sí, la incorporación del pensamiento filosófico sobre que vai potencializar incluso los procedimentos. Esse princípio del método é medular para quem pensa e opera o espaço geográfico como produto de processos históricos sociais. E aí entra a importância da história. E aí entra a importância de pensamento sobre a geografia como uma ciência social, uma ciência humana, em que o debate deve estar centrado em uma lógica de la vida sobre la tierra, ou como coloca Heidegger, no, que nos possibilite pensar o espaço e o lugar em uma dimensão entre o cielo e la tierra, o divino e os mortales, ou seja, ubicar de hecho el sujeito em uma perspectiva de análise geográfica, qualquer que seja a área da geografia. Há grande geomorfólogo brasileiro chamado Aziz Nassib Absaber, que creemos em Brasília, foi dos grandes geógrafos brasileiros. Falecido há alguns anos, foi professor na Universidade de São Paulo também, e de hecho contribuiu enormemente com o pensamento geográfico desde a geomorfologia. E de hecho foi grande professor. E deixou legado impressionante sobre questões ambientais, questões de la natureza, pensada desde uma perspectiva de los domínios morfoclimáticos brasileiros, etc. Enfim, deixou legado de uma grande obra para nós outros em Brasília e nunca deixava de falar de los vazanteiros, daqueles que viviam nas vazantes de los rios, nunca deixava de falar de los ribeirinhos, de los sujeitos ubicados no contexto da geomorfologia que hacía. Então, creio que muitos geógrafos estão empenhados e preocupados em dialetizar, de hecho, a geografia. Não? São questões que nos chamam bastante a atenção. O compromisso com o método dialéctico, com o método existencialista, com o método fenomenológico, com o método estruturalista, com o método hermenêutico ou com o ecletismo pós-moderno, segundo Robert T. Moraes, também professor de São Paulo, esse ecletismo pós-moderno, às vezes difuso e mal explicitado, incluso o neopositivismo, são incompatíveis com o instrumentalismo tomado equivocadamente como método de análise geográfica, se não incorporamos essas perspectivas da própria filosofia, relacionada ao neopositivismo, por exemplo, ou qualquer que seja, a dimensão do método, ou seja, se reduz sempre, ou quase sempre, a uma perspectiva instrumental. Aí está o debate central. Em verdade, esse mapa, há 4 anos, é uma síntese de 4 anos de investigação e a empiria que estamos desenvolvendo para pensar ou proponer conceitos e teoria da geografia. Ou seja, o México está um país muito central nessa empiria que tenho desenvolvido e que possibilita, de hecho, buscar, então, superar as dicotomias centrais que involucram a ciência geográfica, pensando sociedade, natureza, espaço-tempo, sociedade, espaço e etc. São dicotomias que aparecem em muitas de nossas investigações. Pensar a geografia como, então, pensar a geografia como ciência humana crítica de las representações espaciais de las contradições, e aí há uma proposta de pensamento do que é a geografia, e dizemos, ciência humana crítica de las representações espaciais de las contradições, exige um compromisso com os métodos de base filosófica. O potencializar o método científico, trayendo para a discussão a dimensão de los métodos filosóficos. E enquadrar procedimentos e instrumentos analíticos em âmbito da hechura tátil de las representações que, em si e de imediato, não contêm ou não revelam o ser del espaço.
Ou seja, essa perspectiva instrumental que cargamos muito em nossas investigações, não creio, de hecho, que contribuam com um pensamento que potencialize o sentido de espaço geográfico. Muitas vezes, não prestamos um serviço de hecho à geografia se não possibilitamos esse adensamento do pensamento sobre a prática. Então, desafios indispensáveis em las teses de maestria, de doutorado, por exemplo, contemporâneas, são o debate, a construção e a operação do método capaz de impulsar a geografia hacia a superação de las dicotomias, de las contradições espaciais demasiadamente denunciadas. Ou seja, há uma demasia de denúncias relativas às contradições. E a grande questão, repito, como nossas investigações em teses de maestria, de doutorado, as investigações que nós outros desenvolvemos, contribuem efetivamente para não somente pensar, sino proponer ações concretas de cambio da realidade que aí está. Huir del debate metódico desorienta lo que é a geografia e a sua função em el mundo del presente. Ou seja, huir del método em geografia, ou del debate del método em geografia, corrobora com as mais polêmicas dicotomias disciplinares que aparecem em muitas investigações e áreas internas da geografia, como a dicotomia espaço-tempo, espaço-sociedade, sociedade-naturaleza, geografia física, geografia humana. Em verdade, essas dicotomias potencializam a crise que atravessamos. E os geógrafos têm um papel fundamental. E quero enfatizar, não somente o geógrafo de formação, sino aquele que trabalha em las faculdades e em los institutos de geografia que não são oriundos da disciplina. Há muitos casos em que colegas que não vêm exatamente da área ou da geografia contribuem muito com a geografia, porque estão preocupados demasiadamente em pensar, em refletir, em proponer desde uma mirada geográfica e constroem um pensamento, e constroem propostas metodológicas preocupados com os princípios disciplinares. E creio que essa é uma questão central. Estamos atravessando uma crise político-econômica hoje em Brasil e tenho dito em conferências em Brasil, em classes públicas em Brasil, em movimentos sociais, etc., temos debatido exatamente que o centro da crise que atravessamos é uma crise de pensamento. E a geografia tem um papel extremamente importante para romper e contribuir para romper essas crises, esses prejuízos que assolam a sociedade latino-americana. E a geografia, de hecho, é uma potência de resistência para uma transformação, se pensamos e se conhecemos os princípios disciplinares. Por exemplo, o princípio de distância, o princípio geográfico de distância, ao largo da história da disciplina, se pensamos a ciência geográfica pós-década de 20, 30, especialmente do século XX, vemos que os paradigmas, vamos dizer assim, os paradigmas geográficos cambiam a partir do cambio do mundo. E o geógrafo pensando os princípios disciplinares e o contenido de los princípios disciplinares que está conectado diretamente com o cambio do mundo. Ou seja, o princípio de distância tem uma relação direta com o conteúdo político das técnicas. E o conteúdo político das técnicas, ao largo do século XX, traz perspectivas variadas e variáveis ao largo do ciclo. Tanto que chegamos a uma geografia humanista. Tanto que chegamos hoje a falar de uma geografia pós-moderna, que tem relação direta com esse cambio do mundo, e o geógrafo antenado, conectado com esses cambios, faz uma búsqueda permanente por revisar seus conceitos e sua teoria. Então, a geografia é uma ciência humana, pero em seu conjunto
guarda a singularidade de revelar os processos que fuerzan a interação sociedade-natureza, la qual deve interpretar-se à luz de los métodos filosóficos comentados, los quais, de maneira e grado diversos e confrontantes, favorecem entender a existência geográfica subsidiada por el espaço. Essa é uma questão central, incluso para compreender que é ou que não é um fenômeno, um hecho ou um objeto geográfico, ou um objeto de análise geográfica, melhor dizendo. Ou seja, se quisermos incluir a geografia como ciência metodologicamente adequada a los estudos ambientales, por exemplo, dentro de um paradigma crítico, não podemos despreciar sua unidade fundada em el espaço geográfico como categoria de totalidade dialéctica. Ou seja, o espaço geográfico é uma categoria de pensamento e estamos permanentemente tratando espaço geográfico como geometria, em uma perspectiva que é euclidiana, que é newtoniana. E isso é grave a la disciplina em nosso entender. Se o espaço geográfico é a categoria suprema da geografia, os conceitos de território, paisagem, região, lugar, por exemplo, são momentos do espaço geográfico. Ou seja, nesse movimento não se perde de vista as bases da existência da sociedade e do indivíduo em escalas, que é outro princípio disciplinar, a escala. Aqui quero fazer referência especial a outra professora de São Paulo, professora Maria Adélia de Souza, em que ela faz uma crítica ao predomínio do método analítico em los estudos do meio ambiente e sustentabilidade. Em um mundo lleno de contradições, ela vai dizer que, segundo a autora, meio ambiente e sustentabilidade são metáforas do capitalismo e que nós outros, em la geografia, de hecho, não estamos contribuindo como deveríamos em uma perspectiva de proponer um pensamento denso sobre que de hecho é sustentabilidade. Falta a epistemologia, segundo Edja. E lá assumimos muitas vezes desde as agências internacionais que vão dizer de hecho que é sustentabilidade. Isso é grave, segundo a autora. Em um mundo lleno de contradições, donde conceitos são justapostos para o montaje de um vigoroso discurso político ideológico. Ou seja, desde a geografia, contribuímos a um pensamento potente sobre sustentabilidade e meio ambiente, ou estamos fomentando o discurso político ideológico sobre o que é meio ambiente. E aí, em la ótica, em la ola neoliberal. Isso é muito sério. Se reconhecemos a geografia como uma ciência humana, uma ciência social de hecho que está preocupada em desvendar as contradições socioespaciais. Perdão-me por el portunhol, que seguramente um outro termo pode passar um pouco. Então, para essa geógrafa, há um problema epistemológico em la ciência. Isso é importante para quem trabalha com meio ambiente. Creio que temos que estar muito atentos a isso. Segundo a autora, Maria Adélia de Souza, há um problema epistemológico em las ciências humanas e las ciências ambientales, incluso diz a autora. Se confunde história de la natureza, primeira natureza, e história del mundo, segunda natureza. E que, em certa perspectiva, somos atrapados por uma dimensão geométrica de espaço, cartesiana de espaço, de um espaço empiricizado, pero pouco teorizado, e que nos conduz aí a essas problemáticas. É importante discernir, então, o discurso do método, do discurso do texto político, o discurso competente do discurso inteligentemente oportunista. Se deve compreender a relação entre inevitabilidade de processos naturais, que são inevitáveis, muitos sabemos, e múltiples determinações de los processos sociais. Ou seja,
como dialetizamos desde essas investigações esses dois processos. Os processos que são naturais e os múltiplos processos ou determinações de los processos sociais. E é na perspectiva não de sucessão, sino de simultaneidade. Ou seja, não são processos naturais e processos sociais, sino a simultaneidade de processos naturais e determinações de los processos sociais que determinam. Ou seja, temos aí questões, creio que importantes a debater. Uma questão teórica e operacional crucial é a superação da geografia como ciência da relação sociedade-natureza. A ideia de interação, mais que de relação, aclara em um mesmo conjunto diferentes partes del todo. De maneira que tales partes continuam guardando sua existência e conteúdo específicos. Isso corrobora a afirmação de Karl Popper, de que toda observação envolve uma interpretação à la luz do conhecimento teórico. E o puro conhecimento observacional, não adulterado por la teoria, se acaso revelasse possível, seria estéril e inútil. A teoria instiga a romper a constatação imediata por seu próprio progresso. E isso depende da capacidade investigativa do sujeito em la investigação, em revelar o contenido de las interacções causales e finales de hechos e fenômenos socionaturales. E aqui me gusta muito a temática de los riscos, por exemplo. Creo que o debate del risco, que desarrollamos em la geografia de uma maneira já há alguns anos, nos possibilita pensar huir, em verdade, das dicotomias da geografia, sobretudo da dicotomia sociedade-natureza, se penso o risco em uma perspectiva política. Ou seja, o risco enquanto uma construção política. E creio que aí há uma questão importante em discussão. A interação geográfica é a ação simultânea entre dois ou mais fenômenos ou hechos espaciais, acarreando mudanças em las partes e em el todo, lo que oferece como resultado uma totalidade dialéctica de reciprocidades e de co-realizações. Um exemplo, por exemplo, são as catástrofes políticas ditas naturais, e a mídia, durante todo o tempo, nos apresenta como catástrofes naturais, e dizemos são catástrofes políticas, em las ladeiras de valles de climas tropicales, como resultado de la interacción entre, formas de assentamento urbano, planeamento e gestão territorial. E 2, suelo produzido naturalmente. Aí retomamos a questão anterior proposta por Maria Adélia, pelas mediações que são sociais e ditas naturais. O desafio e a força do método em geografia está na captura do movimento do espaço geográfico, ou seja, desde nossas investigações, como capturamos ou que procedimentos assumimos para capturar o momento do espaço geográfico. Um desses momentos, se compreendemos o espaço geográfico como categoria e como totalidade em movimento, ou a sociedade total em movimento, cuja constituição, o desafio, então, a força do método de geografia está nessa captura desse movimento do espaço geográfico, possível através de ou alguns de los infinitos flashes ou momentos de interação sociedade-natureza. Ou seja, a possibilidade, creio, está em la búsqueda de captura desses flashes que involucram essa interação sociedade-natureza, incluso para rever o método em geografia, desde a empiria e desde esses hechos que correspondem a essa interação. Bueno, vou seguir porque não sei que tempo tenho. Quanto tempo mais? Não sei. Sim, tienes tu teléfono para verla. Está bem. Tá, tenho mais alguns minutos. Sim.
Entonces, es difícil aceptar la geografía que aboga por un espacio dual, fragmentado entre físico y humano, separado del tiempo, absolutizado en la materia, apartado de la sociedad. La interacción compleja sociedad-naturaleza es lo que posibilita pensar la unidad disciplinar y espacial. E demanda revelar as contradições entre seus momentos e a totalidade, la qual tem em el espaço expressões sínteses de la socialização técnica de la naturaleza, por um lado, e la sociedade tecnicamente ambientalizada. É outro par dialéctico que creio que é fundamental para avançar em el debate geográfico, ou seja, reconhecer que há uma socialização técnica da natureza, por um lado, e por outro, uma sociedade tecnicamente ambientalizada. E, novamente, nos hace questionar, já estimulados por Milton Santos, por exemplo, não? O contenido político das técnicas. Então, pensar e operar a natureza em si é abstrair a realidade geográfica da política e da técnica, que catalisa e oferece contenido à interação sociedade-naturaleza que institui o território e o paisagem. A concreticidade da naturaleza está em el infinito de interações dadas por el trabalho social, cuja motricidade advém da dialética da história vinculada com a consciência, a percepção e a existência espaciais. A concepção dual de espaço em geografia é o erro metódico com sua excisão da dialética do próprio espaço. Ponto de partida, então, da reflexão disciplinar. A interação sociedade-naturaleza é o catalisador do devenir geográfico existencial, transtemporal e transescalar, de los hechos e de los fenômenos localizados. Ou seja, creímos que está nessa perspectiva de interação sociedade-naturaleza de hecho o catalisador do devenir geográfico que é existencial, transescalar e transtemporal. As investigações que desenvolvemos de hecho contribuem a pensar essa transtemporalidade, essa transescalaridade que corresponde ao próprio objeto geográfico, ou el espaço geográfico, ou quedamos em el nível del espaço geométrico, fechado, estanque, sem movimento. É um desafio que temos, creio. Eu he tenido um estudante de maestria, Vinícius Maluli, que agora está sendo doutorado não em Brasília, está em França, e desenvolveu uma investigação em geografia histórica. E estava sempre debatendo com Vinícius. Falei, Vinícius, que apresenta uma cartografia histórica, que ele ama cartografia histórica contemporânea, porque ele trabalha com instrumentos técnicos do presente, resgatando elementos do passado por meio de fontes primárias, etc., documentos de arquivos, etc. Estava sempre em debate com Vinícius. Onde está a transescalaridade e a transtemporalidade involucrada com essa cartografia que nos apresenta? Foi muito interessante que desse questionamento acabou que debatemos um pouco uma questão que tratamos como tempo geográfico, não, que vai se distinguir do tempo histórico. Pero é uma questão que está, também que é outra investigação concluída que está aí para ver depois. Assim, o ponto de partida da reflexão disciplinar geográfica está em las múltiplas formas de interação sociedade-naturaleza determinadas por el mundo e a consciência política del mundo, que não está em las técnicas instrumentalizadoras del mundo. Caso de Brasil, novamente. Pensamos as leis ambientales e o movimento global por la preservação del dicho medio ambiente. Em 2017, não estou muito seguro se 2017 ou 2018, se tentou burlar as leis para que se vendesse
parte ou territórios que eram definidos como territórios de preservação permanente na Amazônia e se vender ao estrangeiro. Que é um movimento que, uma pressão que existe em el país por seus recursos ditos naturais. Ou seja, em que medida a geografia, a partir de um debate da natureza, não como primeira natureza, sino segunda natureza, e um debate sobre esse conteúdo político das técnicas, fomenta, instrumentaliza, aí sim instrumentaliza um debate contundente contra esses tipos de ações. Ou nossas investigações possibilitam essa revanche ou instrumentaliza todavia mais a venda de nossos territórios. Puesto que para outras ciências da sociedade, o espaço é uma externalidade de seu objeto, localização referencial, palco geométrico de ações, desprestigiam as interações entre fenômenos espaciais e natureza socializada, para a geografia, a localização, a situação, a extensão, a conexão, a escala ou os princípios disciplinares, não é? Corresponde à existência em e del espaço que são compreendidos por a leitura dessas interações. Dialéticas de recíproca determinação mediadas por la técnica de conteúdo político. Para a geografia, a natureza del espaço é interaccional, de correspondência técnica, de base política e fundamento existencial. Significa dizer que sua singularidade é revisada ou revista também em lo empírico. O trabalho de campo e a singularidade disciplinar revisados em lo empírico. Nos preocupa o status científico de lo empírico para os geógrafos. As construções teóricas disciplinares poderão estar em la entrada ou em la salida das investigações del campo. Não devemos ir a campo sem antes estudar as fontes teóricas da investigação. O trabalho de campo não deve ser assumido como tabla rasa. Para o fenomenólogo, a evidência está conscientizada ou internalizada. Para o dialético, produzida ou externalizada. É crucial meditar o tipo de empiria a praticar-se na geografia, que é uma subtotalidade, uma ideologia de lo cotidiano, expressado em la apreensão da espacialidade de valor relacional contenida em lo real. Pensar a geografia como uma ideologia del cotidiano nos obriga, de hecho, a atrair sujeitos para o centro del debate. Para Karl Popper, as perguntas del empirista: como sabe qual é a fonte de sua afirmação? Estão mal formuladas e equivocadas. São perguntas que pedem respostas autoritárias. Não há fontes ideais, dizemos. Todas elas podem nos induzir ao erro. Para Popper, a pergunta das fontes do conhecimento pode substituir-se por: como podemos ter esperança de identificar e eliminar o erro? A resposta seria: criticando as teorias ou conjecturas de outros, e se somos capazes, criticando nossa própria teoria ou aquilo que creemos, desde a geografia. Ao movimento de revisão teórica por meio de lo empírico, Popper vai tratar por racionalismo crítico. E aí, por isso, vamos falar, então, da importância de racionalizar criticamente o espaço, que é uma prática singular da disciplina, possível por el trabalho de campo, e a análise do paisaje produzido e do território configurado. Pero não se trata de proponer, creo, não se trata de proponer o ordenamento territorial, sino de questionar a origem ideológica, as ideologias ou as intencionalidades que estão embutidas em ordenamento territorial. E muitas vezes se propõe o ordenamento territorial sem uma crítica interna sobre o que significa ou quais são as intenções que estão involucradas com essa perspectiva de ordenamento.
Sem isso, não é possível rever o aporte categorial da disciplina. El estudio, ahí, bueno, voy a cambiar aquí. El estudioso que assume a missão social da geografia adopta o empírico como experiência espacial inerente ao problema de pesquisa e ao mesmo. Segundo Paul Claval, sem campo, o geógrafo não evidencia sua capacidade intelectual e subjetiva. O campo é crucial, obviamente. A intuição, a sensibilidade, o gosto, a estética, a diferenciação qualitativa do mundo. Assim nos identificamos em campo a partir dessas perspectivas que são subjetivas. A trampa que pode capturar ao geógrafo em campo está em la atracção mais cartesiana e menos relativa do espaço. Recordemos que o espaço definido é o geográfico, meio e fim, núcleo duro da investigação disciplinar, da multiplicidade de interações sociedade-natureza, repetimos, produtoras de ações sociais ou objetos técnicos que calificam os lugares. Os lugares são calificados por objetos técnicos, ou seja, temos que questionar, de hecho, quais são as intencionalidades embutidas nesses objetos técnicos, em el equipaje del território, em todas as escalas, desde setores de cidades até na escala nacional, ou seja, o projeto de modernização do território traz embutido que perspectiva de intencionalidade. E aí vou dar o exemplo de Brasília. Brasília involucra a tríada moderno, modernidade e modernização. A construção de Brasília, de hecho, entre 1956 e 1960, possibilitou uma nova regionalização brasileira. A construção e a inauguração de Brasília, já dizia seu construtor Juscelino Kubitschek, com a inauguração da nova cidade, da nova capital, todas as unidades federativas deveriam obrigatoriamente se conectar com a nova capital, com a nova cidade. Pensar que, desde a chegada dos portugueses, o movimento de ocupação do território brasileiro se deu na marcha de leste a oeste, a construção de Brasília, 450 anos depois da chegada dos portugueses, foi o que de hecho possibilitou essa perspectiva de uma nova regionalização, a ocupação da Amazônia, do Cerrado, que é outro bioma brasileiro que está sendo cada vez mais apropriado pela soja e que genera, a partir desse conteúdo político da construção de uma nova cidade como um objeto técnico, diversos, múltiplos conflitos por la propriedade e o uso da terra. Indígenas são assassinados permanentemente. Os quilombolas negros em suas comunidades, em seus territórios, são desapropriados de seus territórios. A soja avança rumbo ao norte do país, rumbo à Amazônia, justamente por essa potencialidade que representou a construção de uma nova cidade. De hecho, foi um hecho, Brasília representa um hecho de ocupação para uma nova ótica de ordenamento do território. Há um conteúdo político aí. E creio que o papel crucial do geógrafo é exatamente questionar esse movimento. E a geografia histórica, por exemplo, tem, creio, uma potência que se involucra justamente com essa perspectiva de tomada e apropriação do espaço do território em el passado e nos apresenta hoje em uma perspectiva potente, potencial para revelar esses conflitos do passado para que nos lance ao futuro. E aí, a geografia, enquanto na ciência do presente, mesmo desde a geografia histórica. Então, são questões que creio que são fundamentais para pensar. Vou seguir porque meu tempo já se escassa. O trabalho de campo em geografia, em el processo de produção do conhecimento, não pode reduzir-se a uma visão simplista das técnicas. Quando Milton Santos diz que a geografia é uma filosofia das técnicas, é para permitir-nos pensar a disciplina e a técnica não como saber mecânico. A técnica se assume em uma concepção plural.
em el trabalho de campo geográfico que, para não restringir-se ao empírico, remarca o conteúdo político, intencional e produtivo da própria técnica. Bernard Kaiser já dizia que só o estudioso da inserção do subsistema local ou percebido em el metasistema teorizado dá sentido à investigação de campo, onde se descobre em la complexidade e globalidade a realidade de um subsistema social ubicado ou localizado. Ou seja, há subsistemas aí que devemos, de hecho, dialetizar. E compreender esse subsistema não como cerrado, sino como aberto, que corresponde a esse subsistema local ou os subsistemas locais que estamos preocupados em qualquer que seja a área da geografia, e esse metasistema que é teorizado. E que esse subsistema, muitas das vezes, nos lança para compreender essa dimensão totalizante e totalizadora, e às vezes totalitária, desse outro subsistema em outra escala. O trabalho de campo e a observação são oportunidade de legitimação das teorias e hallazgos de novos fenômenos não contemplados por las mesmas, para então revisar a base teórica. O trabalho de campo, então, e a observação são essas oportunidades que acabo de comentar. E a teoria e a singularidade geográficas se revisam em lo empírico, à la luz de intencionalidades políticas, de técnicas catalisadoras de las interações sociedade-naturaleza. Como não questionar as técnicas em uma perspectiva de sua política e suas intencionalidades aí embutidas, num contexto em que essas técnicas potencializam as interações de sociedade e natureza, que são nossa preocupação, uma de nossas preocupações centrais na geografia. Essas justas interações. Ou seja, técnicas catalisadoras dessas interações e definidoras empíricas e abstratas de paisagem, território, lugar e região, subconceitos da categoria espaço. O que distingue e especifica o trabalho de campo para a geografia, então, já vou repetir, são que os fenômenos geográficos, em essência, estão dotados de territorialidade e expressão paisajística. O geográfico está delante de nossa percepção. Aquilo que se vê, um momento da existência de uma configuração do espaço por el movimento diferenciado e múltiple, segundo Armando Correia da Silva, novamente esse epistemólogo geógrafo brasileiro. Todas as teorias em geografia se sustentam singularmente por fenômenos territorializados e produzidos como paisagem. Tão importante como levar a campo instrumentos e equipos é desarrollar el mirar, el ver e el pensar a complexidade de interações que territórios e paisagens podem revelar, pois são o laboratório de legitimação ou de rechaço das teorias de los conceitos. O trabalho de campo, então, é começo, meio e fim e reinício da investigação geográfica. O trabalho de campo, e aí peço a caminhar para o final, o trabalho de campo e a singularidade geográfica revistem lo empírico por la didáctica, ou la enseñanza, e la investigação, têm como síntese las dialécticas. Têm como síntese las dialécticas, ou seja, la revisão de conceitos espaciais dialecticamente com análises de dados espaciais. 2. Interacção de representações mentais do espaço correlatamente com formulação de esquemas explicativos do espaço. Explicação da situação espacial, aí entra um princípio geográfico que atravessa a história da disciplina de situação, de hecho, que nos hace pensar, incluso,
o sítio em uma perspectiva de movimento, nos possibilita isso, dialetizado com abordaje general ou totalizante do espaço. São pares dialécticos que creemos, Joe Scarlato, fundamentais para esse pensamento geográfico potente que nos hace ir mais allá do espaço geométrico que muitos estão trabalhando. Bueno, minha tese de doutorado involucrou como um caso a cidade de Ouro Preto. Eu trabalhei em doutorado com planeamento urbano em cidades coloniais em Brasil. E Ouro Preto, uma das mais importantes cidades coloniais do país, eu possibilitei compreender como o fenômeno barroco, dentro de um processo de periodização geográfica, foi compreendido e possibilitou a produção de toda a cidade. Ou seja, pensar a totalidade urbana e a totalidade mundo em uma dialéctica em que um fenômeno, o barroco enquanto um fenômeno histórico, moderno, sigue reproduzindo a cidade em sua totalidade. E aí, em verdade, eu trabalhei com uma cartografia, incluso, que me possibilitou pensar e dialetizar este fenômeno de uma cidade colonial. Considerar a capacidade do geógrafo de revelar o objeto em las representações espaciais, cartas, entrevistas, narrativas, em la confrontação de teorias e hechos para o desenvolvimento disciplinar. Ou seja, podemos seguir a partir desses elementos instrumentos de análise para robustecer, reformular o próprio pensamento geográfico e não crer que a cartografia, de hecho, é o que vai definir a geografia. A cartografia é uma possibilidade que potencializa a prática e o pensamento geográfico, pero a grande preocupação que temos é exatamente em que perspectiva, em que medida esse quehacer geográfico, desde uma perspectiva instrumental, potencializa o pensamento e a prática geográfica, ou se potencializa a crise que atravessamos em Brasil hoje. Quando o território é tratado como recurso ao largo da história, ou seja, segundo aí, dialogando com Robert Morais, novamente, pensar os fundos territoriais, quando tratava de fundos territoriais na perspectiva de um Brasil colonial, ou quando, aí já mais adelante, Robert Morais vai tratar de as políticas públicas em meio ambiente, como que esse pensamento de um território como recurso ao largo da história de nossos países em Latinoamérica estão fomentando a venda desses territórios, ou a apropriação mercantil desses territórios, a revelia de los que vivem em setores de território ao largo do país, que retoma a questão de los indígenas e de los negros, especialmente. Ou seja, defendemos a necessidade de aprender lo visible e lo invisível de las imágenes espaciales, como concepções ideológicas da sociedade, em todas as áreas da geografia. A preocupação filosófica com o empírico e seu status científico, que leva Karl Popper a falar de um racionalismo crítico, hace creer que o trabalho de campo é a fuente que vivifica a singularidade geográfica. Uma ciência humana que revela os múltiplos processos que forjam a interação sociedade-natureza e que, à luz de los métodos filosóficos, compreende as existências geográficas subsidiadas por el espaço. Ou seja, há uma relação, uma interação dialéctica entre existência e espaço, entre existência e espaço geográfico, entre essa totalidade que representa o espaço geográfico e as múltiplas formas de existência, humanas ou não humanas. Pero se trata do não humano ou da natureza natural, qual é a potência geográfica presente nesses tipos de análise, respeitando ou não os princípios geográficos? Quando se trata de natureza, quais são os princípios geográficos presentes em esse debate de meio ambiente e sustentabilidade, por exemplo?
Queda para o debate essa questão. Se a totalidade é o conjunto das relações essenciais de um fenômeno, segundo Armando Correia da Silva, dizemos, o trabalho de campo possibilita encontrar em seu complexo a interação entre o ser del espaço, o sentido, o contenido, a natureza del espaço, mediado por los conceitos disciplinares de lugar, território, região, por exemplo, paisagem, e o próprio fenômeno. Muitas vezes estamos trabalhando com os fenômenos e olvidamos da disciplina ou de los princípios que nos possibilitam questionar a política que involucra esses fenômenos ou esses hechos que tratamos por geográficos. Estamos servindo a quem? São 7 mapas que, traslapados, nos conduzem a uma síntese que está nessas teses. O empirismo acerta ao partir de lo sensible. Falha quando nega a necessidade de superar lo sensible. O racionalismo é lógico ao crer em las ideias. Falha ao substancializar metafisicamente, situando-las fora de lo real, que eles conhecem, ou seja, novamente, a relação entre teoria e empiria em geografia e reconhecer que a empiria é de hecho laboratório para a revisão categorial, conceptual, geográfica. Pero, em el mundo que vivemos, em essa pressão neoliberal sobre nossas universidades em Latinoamérica, temos tempo. Buscamos o tempo para ser isso, para debater a geografia, de hecho, debater método em geografia, e aí sim instrumento, teoria e método em geografia, e aí possibilitar que nossos estudantes de maestria e de doutorado vão mais allá de uma perspectiva cartesiana do espaço. Muitos vão dizer que se não há um mapa em um trabalho ou na cartografia, não é geografia. Pero há uma questão central nisso. Então, a geografia é a cartografia? Ou seja, e quais são os princípios geográficos inerentes à própria cartografia? Ou a cartografia desarrollada, pensada, não somente a cartografia histórica, a cartografia elaborada hoje para as investigações que tratam do momento atual, possibilitam esse pensamento transescalar e transtemporal do próprio espaço? Essa é uma grande pergunta. Creio. Dudar e buscar a verdade relativa às expressões ou às representações espaciais são ações que motivam a aventura solitária ou compartida do geógrafo em el trabalho de campo, lo qual fundamenta as singularidades disciplinares através da racionalização crítica do espaço. Então, essa proposta que traemos, esse outro mapa, são 7, não apresento todos. E para cerrar, este é um amigo de Brasil, Fernando Sobrinho, que estava em México com nós outros em el seminário organizado por doutora Ilia Alvarado. E aí está. Estávamos em campo com Ilia em Santa Fé de la Laguna. Por fim, então, há em Latinoamérica a necessidade de superar as dicotomias disciplinares e confusões de método, em debater as relações dialécticas, essência e aparência, muitas vezes quedamos em la aparência de los fenômenos, e a cartografia é o que possibilita, por exemplo, para falar de um instrumento analítico da geografia, ou seja, como vamos allá da cartografia, de la lógica formal e de la lógica concreta, muitas vezes quedamos em la lógica formal, em la matemática, em los modelos matemáticos que possibilitam pensar, sim, o primeiro momento da investigação, pero não podemos quedar aí, em los modelos. É uma crítica que está na década de 60, não é atual. Está na década de 60 e 70 em todo o mundo, a modelagem em geografia.
Essa modelagem que está involucrada com o quehacer estatal. Pero a modelagem é o primeiro momento da análise segundo nossa concepção. Importante. Os dados, a estatística e etc. Não, são importantes. Pero corresponde ao primeiro momento da análise. Devemos avançar, então, aos princípios geográficos. Razão e emoção, sociedade e natureza, ou seja, dialectizar de hecho esses elementos, teoria e empiria geográficas. Por fim, por meio do trabalho de campo, de lo empírico, o método e as singularidades geográficas são conhecidas, operadas, dialectizadas e redefinidas, se assumimos a missão disciplinar em la revelação del ser del espaço geográfico. E a questão del ser del espaço geográfico é uma questão ontológica e epistemológica que nos possibilita a autocrítica sobre o que estamos fazendo. Porque se olvido os clássicos, se olvido a história da geografia, se olvido o presente epistemológico, teórico e de método em geografia, como questionar o que hacemos? Ou como revisar os conceitos que assumimos? E mais grave, como revisar, de hecho, os conceitos geográficos? Sem essa base, sem esse apoio, sem esse suporte que creio que vem, sobretudo, da filosofia. Não o geógrafo assumir-se como filósofo, não é isso. Muito erro disso. Sino de preocupar, estudar e buscar em la filosofia e em la história princípios de método para potencializar o método científico. Creio que aí está a questão. Incluso esse trabalho que concluímos já passou por uma primeira ronda de avaliação e pediram a revisão. E que quedou muito claro em 3 revisores, um latino-americano, um hispano, hablante, um brasileiro e um ou uma, nós sabemos, e um francês. 3 avaliações nesse trabalho que apresenta a ustedes. Quedou muito claro e pediram uma revisão e questionamos, pero hablas de método, apresenta algumas perspectivas que vêm da filosofia, pero onde está o método? Ou seja, se confunde método e metodologia. Se confunde método científico e o método que potencializa, os métodos que podem potencializar os métodos científicos. Isso vem da filosofia. Isso não é somente para a geografia. Com o trabalho de campo, com fines investigativos ou didácticos de enseñanza, é possível enseñar a los estudiantes que a teoria não deve ter um fim em si mesma, sino volcar-se em la solução de problemas de las personas em lo cotidiano. E creio que, de hecho, são questões centrais estas que apresentamos para solamente empezar a discussão. Agradeço muito a atenção de ustedes e me pongo à disposição para o debate. Gracias. Siempre he pensado desde hace muchos años. La verdad es que mi primera relación con la geografía brasileña desde hace casi 25 años, o un poco más de 25 años, que la mejor escuela de geografía en América Latina está en Brasil, y particularmente en Sao Paulo, aunque ahora ya se ha dispersado por todo el país. Y una de las cosas que veía con preocupación es el desconocimiento que tenemos en términos generales de la geografía que se hace en otros países latinoamericanos. Hemos tenido un vínculo muy cercano con España,
a través de publicaciones, a través de traducciones, etcétera. Pero con América Latina, en términos generales, desconocemos mucho de la geografía que hacen. Muchos de nosotros, cuando pensamos en geografía brasileña, yo creo que el único autor que se nos viene a la mente es Milton Santos, ¿sí? Y tal parece que ahí empezó y finalizó la geografía. Y de pronto, gracias a la fortuna que he tenido en la vida de estar varias veces en Brasil, te das cuenta que existen más de 80 escuelas de geografía en el territorio, que hay decenas de actualmente ya. Antes, para estudiar el posgrado, o era Río o era Sao Paulo. Ahora ya hay decenas de posgrados de geografía a lo largo y ancho de todo el país, y te enteras que hay centenas de estudiantes que están haciendo el posgrado en geografía. Entonces, eso nos da una muestra de la riqueza que hay en la geografía brasileña. Pero también pude notar el peso que tenía y que sigue teniendo desde los estudios de pregrado, la presencia de la filosofía, de la historia, de la metodología, de la epistemología de la geografía en sus estudios. Y al compararlo con la realidad que vivimos en nuestro país, nos damos cuenta de que nunca nos hemos preocupado por incorporar todos estos estudios a nuestra disciplina. Y tampoco estoy diciendo que hay una filosofía de la geografía. Una opinión muy personal es que cada uno de nosotros tiene una filosofía de la vida, ¿sí? Y que cada uno de nosotros toma una posición ante esa vida, y de ahí decidimos si somos existencialistas o fenomenológicos o neopositivistas o marxistas. Sí, es una posición de la vida. Pero eso también lo tenemos que llevar a nuestra disciplina. Yo siempre he estado en contra de la geografía aséptica, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que nos ha presentado Everaldo el día de hoy es esa necesidad de dialogar con nuestra disciplina desde nuestra propia posición, ¿sí? Como académicos, como docentes, pero con una visión crítica y autocrítica, como bien señala, ¿no? Los que me conocen saben que siempre he sido una persona que critica o que tiene una posición crítica ante la disciplina, pero que reconozco el valor de la misma. Yo creo que todo esto que nos muestra Everaldo no es para cuestionar el valor de la disciplina, sino para resaltar el valor que tiene nuestra disciplina para aportar, generar y aportar conocimiento a la ciencia en general, que la geografía puede y debe aportar, generar y aportar conocimiento, ¿sí? Y yo creo que tal vez en otros términos lo hemos hecho desde la disciplina. Yo creo que la geografía ha hecho aportes al conocimiento en nuestro país. En Brasil ni qué decir, ¿no? O en Argentina, o actualmente en Colombia, que tiene un auge la disciplina. Pero sí creo que es necesario incorporar estos aspectos que nos ha mostrado Everaldo el día de hoy. Es decir, sí, la geografía está en crisis,
pero no es una crisis única y exclusivamente de la disciplina. Yo creo que están en crisis las ciencias sociales en general, porque estamos viviendo una crisis de la sociedad, ¿sí? Y nosotros como científicos sociales, pues vivimos esta crisis. ¿Sí? Pero que no es exclusiva, no es específica de la disciplina. Que disciplinas como la sociología, como la economía, como la antropología, también presentan esos dilemas, algunos más, otros menos, pero que son temas que están en la discusión en nuestros campos de conocimiento. Yo agradezco realmente muchísimo esta charla que nos ha dado. Yo creo que termina generándonos demasiadas dudas. No sé si las podremos, bueno, no las podremos. Él es el culpable de crearnos estos cuestionamientos. No sé si va a poder dar respuesta a todas las inquietudes que pueda generar en ustedes la charla, pero pues yo creo que hay que intentarlo. Claro. Sí, a Héctor y después al compañero, por favor. Y... Escucho. No sé si traes contigo un ejemplar de tu tesis de doctorado sobre Ouro Preto, o si se puede comprar, o está en línea, está abierta. Yo doné a la biblioteca del IGG. Hay un ejemplar acá. Hay un ejemplar ahí. Okay. Pero puedo enviar de Brasil otro también. No, si está acá en la biblioteca hay un ejemplar, entonces. Sí, gracias. Sí. Mi pregunta es más enfocada hacia lo que habla de la filosofía. Justamente usted utiliza el concepto de totalidad, que es un concepto que Levinas utiliza en su totalidad e infinito. Y Dussel lo explica desde esa analéctica, cómo articulamos la transdisciplina, partiendo desde, así como usted lo ha mencionado, la historia, la filosofía, la política, la teología. Eso es lo que intenta Dussel a partir de su filosofía de liberación, cómo empezar a articular de manera transdisciplinar todo este tipo de categorías para poder salir de esta catástrofe, bien lo dice usted, porque la geopolítica se articula en todos los aspectos, y usted lo menciona bien, si no conocemos un territorio, ¿cómo podemos hablar de los procesos políticos si desconocemos el territorio? Nada más. Gracias. Vamos a... Quería hacer una, porque la pregunta es densa un poco. Bueno, adelante. Vamos a hacer una cuestión. ¿Cómo se llama, por favor, su nombre? David. Gracias por la pregunta, David. Bueno, creo que hay tres cuestiones centrales en su interrogación. Primero, que es la totalidad. Segundo, la cuestión de la transdisciplinaridad y de la interdisciplinaridad. Y la tercera cuestión es cómo traer para la geografía esas inquietudes en un mundo en crisis, por ejemplo. Bueno, yo diría que la totalidad, de hecho, es un concepto de base, que trago de base filosófica. E vou falar a partir de Karel Kozik, de seu trabalho Dialéctica del Concreto, que para mim é um de los grandes marxianos del século XX, um deles. E ele vai dizer o seguinte, quando trata de la totalidade concreta. La pregunta de que es la realidad corresponde a la pregunta que es la totalidad. O sea, hay una relación directa entre la búsqueda de la verdad, essa búsqueda, ou de um acercamento, ao menos, à verdade, e a pergunta que é a totalidade. Ou seja, a resposta à pergunta
que es la verdad tiene relación con la respuesta a la pregunta, ¿qué es la verdad? Entonces, e quando traemos para a geografia essa perspectiva de totalidade desde uma mirada filosófica e dialéctica, isso nos obriga, desde a geografia, a questionar o espaço geográfico em uma dimensão de totalidade e de contradições e de conflitos e de choques de contradições, de choques de conflitos, em qualquer que seja a subárea da geografia. Em relação a como trazer essa dimensão de totalidade desde a filosofia e pensar a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade, primeiro ponto, não há transdisciplinaridade e não há interdisciplinaridade se não há base disciplinar. Se não há base disciplinar, ou se não partimos da geografia enquanto uma disciplina, conhecendo os princípios de la disciplina, não sei o que estamos fazendo. Pero transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade tampouco será. Ou seja, tanto inter quanto transdisciplinaridade demandam base disciplinar. E falar de totalidade não é qualquer totalidade, sino essa totalidade que vem da filosofia e desde uma disciplina que é a geografia. Então, correlacionamos o espaço geográfico e essa angústia que involucra a dimensão de totalidade. É a segunda questão que comenta. E digo que essa questão da totalidade e da transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade em la geografia, então, demanda reconhecer que o pensamento geográfico ou os fenômenos geográficos têm base em el território, em los usos e la apropriação del território, e los conflitos e las contradições generadas por los usos e apropriações del território. Um debate que está também em Milton e vários outros geógrafos. Rui Moreira, Milton Santos, Maria Adélia Aparecida de Souza, para hablar de los brasileiros. Então, há de hecho uma preocupação que corresponde a uma base disciplinar e uma base que é tópica. Uma base que é tópica também, tópico espacial. Seria isso. No sé si te respondo. Sí. Gracias, doctor, por la exposición. Es una forma de un breve espacio recuperar elementos que sabemos que están, que son necesarios considerar, pero que la inmediatez de los trabajos que se desarrollan, muchos trabajos que se desarrollan aquí mismo y en otros lados, no se retoman, ¿no? Lo cual puede después llevar a visualizaciones pues problemáticas, sobre todo considerando el aspecto, como dice, del territorio, que me resulta muy paradójico, viniendo del otro auditorio, tratando de un seminario de desarrollo regional, donde toman como aspecto innovador que se aparece el término territorial, ¿no? Pero olvidando que el aspecto histórico pues es bien interesante y que pues entonces por ahí, dejándolo por ahí, pues que no les da tiempo de ver aquello, o de aquello que ya estaba, pues como que no existe, ¿no? Partimos de lo nuevo, o no lo nuevo, pero bueno, y también incorporar un concepto no necesariamente nos va a llevar a la aplicación concreta de lo que se pretende, ¿no? Porque las leyes han ido cambiando, incorporan los conceptos, pero en el aterrizaje y en la práctica, pues, aunque está incorporado, pues no se ve o no aparece por dónde. En ese aspecto, en su muy particular, y dadas las imágenes que nos presentaba de distintos lugares, el caso concreto de su país y pues lo que tenemos aquí, ¿cuál sería la forma, o hay, digamos, bueno, hablando de que no debe hablarse de modelos, ni de que hay fórmulas, ni demás, pero cómo poder recuperar algunos de estos aspectos que serían la base de entender todo lo que nos mueve en el concepto científico de cualquier disciplina, y que después pudiéramos aterrizarlo hablando de la aplicabilidad de nuestra disciplina. Cuando usted comenta, pues cuando se habla de territorio se fomenta la apropiación mercantil, ¿no? Y si la pretensión se supone que es para recuperar el beneficio de la sociedad, pero en esta inmediatez pues se van perdiendo las esencias
y pues a lo mejor, aunque de buena voluntad se pretendería un manejo territorial adecuado para la sociedad, pues al final no alcanza a, a- a plantearse en lo que la disciplina nos permitiría, ¿no? O la obligación disciplinar que nos mueve. Gracias. Gracias, Irma. Bueno, por lo que comprendí de la problematización que hace, corresponde a cómo recuperar aspectos categoriales de la disciplina y traslaparlos en la dimensión de la vida concreta. Sería algo nesse sentido, se compreende bien. Yo diría que el punto de partida, de hecho, el punto de partida está en recuperar los principios disciplinares. Porque es imposible, o sea, no olvidar los conceptos o negar los conceptos, sino partir de los principios disciplinares. Primero, saber cuáles son los principios disciplinares. Primera cuestión, ¿cuáles son los principios de la disciplina? El debate está en la historia de la geografía. Está en la historia de la geografía. Ese debate está en la epistemología y la teoría de la geografía. No está en el ordenamiento territorial inmediato o inmediatamente, sino los principios disciplinares son apropiados en la lógica del ordenamiento territorial de una manera desnudada, de una manera, diría, leviana. Entonces, la cuestión es muy seria. Essa pergunta, Irma, creo que é uma pergunta central. Ou seja, temos que recuperar os princípios disciplinares, ponto de partida. Porque muitos de nossos estudantes confundem espaço e território. Espaço enquanto categoria de pensamento e território enquanto um momento do espaço geográfico. E se compreende espaço geográfico como categoria de pensamento, a possibilidade de desenvolver nossas investigações está em la categoria operada. E a categoria espaço geográfico operado é o paisaje. É o lugar. O paisaje, o lugar e o território são as categorias, a categoria suprema da geografia, espaço geográfico em operação. Creo que o ponto de partida está aí. Primeiro, reconhecer quais são os princípios disciplinares e dialogar e fazer dialogar esse pensamento potente, bem acordado recordado por Omar, que a geografia é sim uma disciplina potente e potencial, de hecho, para desvendar, para questionar as crises que atravessamos. Isso é tão concreto. E aí o termo é concreto, em uma perspectiva também de Kozik, não como isso, sino concreto, no sentido de essência, de natureza, de la cosa. É tão concreto que a crise que atravessamos hoje, político-econômica que atravessamos hoje em meu país, em Brasil, tem relação direta com um pensamento que trata de los princípios que são geográficos de maneira econômica. Em la dimensão do neoliberalismo. Distância, conexão, redes, sítio, situação, distância, tempo, distância, custo, distância, emoção, como diz Maria Laura Silveira, que é uma geógrafa argentina que trabalhou em São Paulo por um período e regressou para a Argentina. Essas perspectivas de distância cambiam o sentido e devemos questionar de que distância tratamos. Geométrica? A distância extensão, como vai debater Maria Laura Silveira? Então, creio que o ponto de partida, Irma, é partir de los princípios disciplinares. E saber ensinar a um estudante, quando trata de ordenamento territorial, que ele primeiro tem que compreender e saber o que é o território. Creio que está aí. Lo que vai se operar na lógica do planeamento, da gestão do território, o geógrafo que está involucrado diretamente com as consultorias, diretamente com essa prática de ordenamento territorial, vai depender de sua ideologia. Então, são questões que estão aí. Creio que a geografia pode contribuir e muitíssimo
potencializando o pensamento e divulgando em las investigações que desarrollamos que é o território. ¿Qué significa essa ótica de produção de paisaje? Então, o que é produzido não é o espaço, sino o paisaje. Se o espaço é uma categoria de pensamento, se ele pode ganhar empiria desde uma adjetivação como urbano ou rural, espaço urbano ou espaço rural, pero há uma categoria suprema aí que é o espaço geográfico, e o espaço urbano será uma expressão do espaço geográfico. Pero entonces diría que la relación está entre los principios disciplinares y la ideología que involucra la lógica de uso, tomada, apropriación y expropriación histórica del territorio. São questões ideológicas, sim. Isso é tão concreto, volvendo à concreticidade que comentei antes, que a crise que atravessamos em Brasil, as ciências sociais, as ciências humanas, incluindo a geografia, estão sendo tratadas de uma maneira muito, eu diria, drástica por uma dimensão do Estado, não, que involucra o pensamento ideológico dentro das universidades, em que estamos sofrendo muitas críticas de dentro do próprio Estado, porque as ciências humanas e sociais em Brasil têm essa potência relacionada ao pensamento crítico, propositivo também, pero crítico, e a própria geografia aparece como uma ciência humana, crítico-propositiva, relacionada à lógica do mundo do presente. Graças, Irma. ¿Otra pregunta? Entonces lo que usted promueve es lo que Dussel igual plantea, una descolonización epistemológica. Bueno, exacto. Así es, porque realmente el conocimiento nos lo han impuesto de hace 3 siglos la escuela romántica de los alemanes, y ellos mismos, dice Castoriadis, nosotros somos los inventores de la edad antigua, la edad media y la edad moderna. ¿Y dónde quedamos los que antes existían aquí? Eso es lo que Dussel plantea, y ahora en su política que va a salir en Trota justamente toca eso, cómo articulamos las 3 concepciones de la política, y acaba de regresar, me parece, de Brasil de un congreso. Gracias, David. ¿É possível volver a la pantalla el mapa, el segundo slide del mapa que eu apresentei, só para dialogar 2 minutos com David? Assim? Tiago. Já, parece que. E agora? Aí está, pero não aparece aqui. Sim, graças. Bueno, empeço a dialogar, Davi. Essa perspectiva decolonial, a necessidade de uma perspectiva decolonial desde a geografia é exatamente depois de 4 anos neste campo que desarrollamos. Começamos em 2016, em ano de 2016, quando salgo para um sabático e que vengo a México incluso. Foi nesse momento que deparei com a possibilidade desde Geocrítica de 2016 em Barcelona, que buscava ou que proponia a seus participantes uma outra perspectiva de crítica, ou seja, uma perspectiva em que a crítica busque por alternativas reais em el mundo del presente, tratou de utopias e a sociedade del presente e del futuro. Foi a partir desse Geocrítica em especial, em maio de 2016, que eu pensei em sair e pensar. Eu venho de uma escola crítica, na Universidade de São Paulo, de formação, e nesse momento, esse Geocrítica em 2016 foi fundamental. Eu diria que foi um divisor de, como se diz, apartado de águas, como se diz? Um parteáguas para mim, desde uma dimensão de mirada hacia a geografia, que poderia ser de uma maneira muito sencilla, pero propositiva também. Esse evento foi muito importante nesse aspecto. Como ampliamos este? Eu não sei. Pero aí hay que ampliar.
Entonces, David, o que pasa é que nesse momento eu vi a necessidade de pensar o que tratei desde aí de epistemologia situada, de uma epistemologia situada. E a ideia de situado traz o princípio geográfico de situação. Essa epistemologia situada, então, parte desde dentro, parte em um pensamento de los usos possíveis, ou as alternativas possíveis, tanto de pensamento quanto de praxis, em Latinoamérica e desde a geografia. E foi então aí que proponemos o conceito de território de excepção e patrimônio territorial, que é o que estamos desenvolvendo concretamente hoje em termos de investigação. E depois de 4 anos, tenho a oportunidade de vir com o Dr. Omar Moncada para essa instância, a hora de investigação, e que a empiria me ensinou toda a necessidade desse movimento. E hoje legamos, em diálogo com o Omar, ele me apresentou autores que foram fundamentais para compreender o que estamos tratando por decolonialidade originária. Que já está listo o trabalho, vamos seguir aí, pero lo que tratamos por decolonialidade originária, porque este trabalho de campo, me hecho pensar que, e sobretudo quando vejo a história de México, a história da formação, não é qualquer história, sino a história da formação territorial de México, em que conventos, presídios e pueblos de índios conformam uma tríada em que essa decolonialidade originária estava presente desde os indígenas. Isso, para mim, foi um trabalho defendido de maestria, defendido nesta casa, nesse instituto, por la professora Helena Vázquez, que é uma tese de maestria fantástica, diria, em que ela cartografiou cerca de 300 conventos construídos em menos de um ciclo em Nova Espanha. E, de hecho, isso me impactou muitíssimo, porque eu pude compreender a partir de Helena Vázquez e Luiz Arnal, apresentado também por Omar e outros autores que dialogamos, e ele me apresentou de uma maneira muito cordial, é que tudo que venia pensando sobre territórios de excepção em el presente e patrimônio territorial, na proposta de patrimônio territorial, pensando e traindo o debate do patrimônio para a geografia, de hecho, com os princípios geográficos, essas questões estão presentes em Latinoamérica há 5 séculos. Ou seja, a crise que atravessamos não começou com o neoliberalismo, por favor. Não? Ou seja, essa cartografia de Helena Vázquez nos ensina exatamente, e o que apresentamos porque os mapas de Helena estão em papel, 7 mapas enormes, e que hicimos em la investigação. Traemos os 7 mapas para o mapa digital. Está listo, em homenagem à professora desta casa. E que passa que vamos apresentar, incluso martes, vamos apresentar esse mapa aqui na biblioteca, estão invitados. E incluso esse mapa estará em um marco, buscamos uma maneira para estar como homenagem à professora aí no instituto. Por quê? Porque ela, enquanto historiadora, eu pensava que era geógrafa. Omar me alertou, não, ela não é geógrafa, ela é historiadora. Ela trabalhou com os princípios geográficos, com a distribuição. Então, Irma, é isso que temos que, creio, buscar e construir. Primeiro, reconhecer os princípios disciplinares e ensinar a los estudiantes de pregrado, empezar em el pregrado, que eles devem conhecer os princípios disciplinares, os conceitos disciplinares, para que cheguem ao doutorado operando os conceitos em uma perspectiva que seja uma perspectiva de alternativa, de autonomia, de crítica necessária em la Latinoamérica del presente. Graças pela pergunta que me hecho justificar toda essa discussão a partir do trabalho que estamos terminando agora. Graças. Não sei se há algum outro comentário, alguma outra pergunta. Se não é assim, le agradecemos a Everaldo su charla. Muchas gracias. Sí. Y para finalizar, yo realmente les invito a acercarse a los textos de la geografía brasileña. Yo creo que
va a enriquecer muchísimo su formación o complementar su formación con una nueva visión de la disciplina. Muchas gracias por su asistencia y en verdad los invitamos el martes en la biblioteca a las 11 de la mañana. E me gostaria de reforçar o agradecimento ao Instituto de Geografia, em las pessoas que comentei, Dr. Manuel Soares, Dr. José Ramón, desde o pós-grado, professor Omar Moncada e Lia Alvarado, que são pessoas, de hecho, que estão possibilitando esse diálogo e agradeço enormemente. Muitas graças. Vamos fazer uma foto? Vamos fazer uma foto? Invita-los que tenham disposição para hacer uma foto aqui à frente, de registro. Já não estão gravando mais, né?